E aí, meninas do terceirão, tudo bem? Aqui é a professora Ana Pedroso. Quinta-feira também será um dia de atividades de química e eu também vou optar hoje por mandar uma videoaula curta para vocês e algumas atividades da apostila para vocês treinarem. Relembrando que assim que nós paramos, né, as nossas aulas presenciais, nós estávamos vendo a tabela periódica. E aqui eu estou trazendo para vocês uma foto do Dmitry Mendeleev, o químico a qual é atribuída aí a elaboração de uma das primeiras tabelas periódicas, ou pelo menos da mais famosa. Essa aqui é a tabela que ele desenvolveu. É bem diferente da que nós conhecemos hoje, porque na época não se conheciam tantos elementos químicos. Hoje nós utilizamos esta tabela periódica. São 118 elementos químicos que já foram determinados, caracterizados, né, que são bem conhecidos e estudados aí, e eles se dividem em linhas horizontais, né, que são os nossos períodos, e colunas verticais, que são as famílias. Nós também podemos separar esses elementos químicos na tabela periódica em dois grandes grupos. Os elementos representativos, que incluem essas duas famílias aqui da esquerda, e todas essas aqui. Estes são os elementos representativos. Os demais, esses do bloco rosa e esses aqui abaixo, são metais de transição. Metais de transição interna ou externa. A aula de hoje é para nós, ela vai ajudar para que vocês identifiquem a posição de um elemento representativo na tabela periódica através da distribuição eletrônica dele. Então, nós já treinamos, fizemos várias distribuições eletrônicas através do diagrama de Linus-Pauling e agora vocês vão ver como que essa distribuição eletrônica me ajuda a encontrar um elemento químico na tabela periódica. Eu vou usar o oxigênio como exemplo e aqui eu tenho o diagrama de Linus-Pauling ao lado para vocês relembrarem. O oxigênio ele tem número atômico 8, então quando ele está neutro, ele tem 8 prótons e 8 elétrons. Esses 8 elétrons eles se distribuem da seguinte forma: 1s2, 2s2 e 2p4. Relembrando, né, as nossas aulas, na camada de valência, como eu posso ver aqui, o oxigênio tem 6 elétrons. A camada de valência é a camada mais externa em que um átomo possui elétrons. Aqui no caso do oxigênio, ele tem elétrons na camada N igual a 1 e na camada N igual a 2. Apenas essas duas camadas eletrônicas, ok? Na camada 2, ele tem 2 subníveis energéticos, mas na camada 2 ele tem 6 elétrons. Então, a camada de valência do oxigênio é a 2 e ali ele tem 6 elétrons. Repetindo para ficar bem frisado aí e ficar bem memorizado para vocês. Bom, como que eu uso isso para localizar o oxigênio na tabela? Lembrando que isso funciona, pessoal, para elementos dos blocos representativos, elementos representativos da tabela periódica. A camada de valência, ela vai me ajudar a localizar em qual período o elemento químico está. Como a camada de valência do oxigênio é a camada N igual a 2, eu vou localizar o oxigênio no segundo período. Com certeza ele está no segundo período. Lembra que quando nós estudamos os números quânticos principais, eles iam de 1 a 7, né? Olha aqui os períodos da tabela periódica. Então, N igual a 2, o oxigênio vai estar em algum local do período 2. A quantidade de elétrons na camada de valência me dá a família. Então, ao invés de usar as numerações de 1 a 18, nós vamos separar entre famílias de elemento representativo e elementos de metais de transição. E os metais de transição, né? Como que a gente vai fazer isso? Elementos representativos são as famílias A. 1A, 2A,
3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Os demais, que são os metais de transição, são famílias B. Nós não vamos estudar eles agora, tá? Nesse momento, vamos estudar elementos representativos, famílias 1A a 8A. A quantidade de elétrons na camada de valência corresponde à família onde o elemento está localizado. Então, se o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, ele estará na família 6A. Está aqui, ó. Período 2, família 6A. Localizei as coordenadas aí do nosso elemento químico, exemplo, do oxigênio. Então, gente, isso me permite afirmar que na família 1A, os elementos têm 1 elétron na camada de valência, na 2A tem 2 elétrons na camada de valência, aqui tem 3, 4 elétrons na camada de valência e por aí vai, até chegar nos gases nobres que tem 8 elétrons na camada de valência. Isso é muito importante não só para localizar o elemento na tabela, mas para entender as ligações químicas lá na frente. Então, quando a gente estudar ligação química, essa posição, a quantidade de elétrons na camada de valência vai fazer muita diferença, vai ajudar a entender qual ligação e quantas ligações o elemento faz. Continuando então. Para fechar esse conteúdo de tabela periódica da apostila de vocês, eu vou falar um pouquinho sobre as propriedades periódicas, as duas mais importantes e as que mais são cobradas. Vou mostrar um exercício para vocês e vou pedir para que vocês façam alguns. Das propriedades periódicas que nós conhecemos, que nós temos, eu destaquei duas como mais importantes: o raio atômico, o raio do elemento químico, e a eletronegatividade. Propriedade periódica, gente, de modo geral, é alguma característica, alguma propriedade dos elementos que ela segue um padrão, segue uma ordem na tabela. O raio atômico, por exemplo, ele segue uma ordem aqui na tabela periódica. Tá? Aqui, vou falar do raio primeiro. O raio atômico, ele aumenta de cima para baixo e ele aumenta da direita para a esquerda. Por que que isso acontece? Existe uma explicação. Quando a gente pensa nas linhas, né, nos períodos, aqui, nos períodos da tabela periódica, eles indicam quantas camadas eletrônicas aquele átomo tem. Se um átomo tem mais, imaginem que aqui é o núcleo atômico, quanto mais camadas eletrônicas um átomo tem, maior é o raio. Então, o raio aumenta de cima para baixo por conta disso, porque aqui são mais camadas eletrônicas, o átomo é mais volumoso. E dentro de um mesmo período, qual que é o sentido aí dentro de um mesmo período? Lembra que na tabela periódica os átomos eles estão distribuídos por quantidade de prótons, né? Por número atômico. Aqui, ó, tem o hidrogênio Z igual a 1, depois aqui eu tenho o Z igual a 2, Z igual a 3 e por aí vai. A quantidade de prótons, ela aumenta conforme os átomos são distribuídos aqui na tabela, certo? Então, ó, vamos pegar aqui um exemplo. Número atômico do cromo, 24, do manganês, 25, do ferro, 26. Então, a quantidade de prótons, ela vai aumentando. Aqui, voltamos. Tudo bem. Então, aqui, imaginem que estou nesse período 4. Nesse período, todos os átomos têm 4 camadas eletrônicas. Só que esse daqui tem uma quantidade de prótons menor que este daqui. Por que que isso influencia no raio? Porque quanto mais prótons tem no núcleo, mais existe uma atração entre núcleo e eletrosfera, maior é essa atração.
Se a atração é maior, essas camadas eletrônicas elas se comprimem um pouco. Então, quanto maior o número atômico dentro de um mesmo período, né? Quanto maior o número atômico, o raio vai diminuindo, o átomo vai se comprimindo por conta dessa atração eletrostática. Então, se eu quero saber para que sentido o raio aumenta, é da direita para a esquerda, tá? Contrário ao número atômico. E por fim, eletronegatividade é um dos conceitos mais importantes, vai fazer muita diferença para estudar a ligação química e ele representa a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons para si. É o quanto um átomo gosta de elétron, tem atração por elétrons. Isso aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Exatamente o contrário do raio atômico. E nesse caso, eletronegatividade, nós desconsideramos os gases nobres, tá? A eletronegatividade dos gases nobres é nula. Eles não têm atração por elétron. O átomo mais eletronegativo de todos é o flúor. O flúor atrai elétrons muito facilmente. Os átomos, os elementos mais eletronegativos da tabela periódica, nós memorizamos isso aí como o FON. O FON, flúor, oxigênio e nitrogênio, são os átomos mais eletronegativos da tabela. Fechando, eu vou deixar esta atividade com vocês. Resolvam o exercício do Enem 2017. E essas atividades aqui da apostila, todas elas envolvem distribuição eletrônica e tabela periódica. É isso, pessoal. Um beijo e tô morrendo de saudade de todo mundo. Espero que nós possamos aí voltar às aulas presenciais o quanto antes. Enquanto isso não acontece, protejam-se, se cuidem e estudem. Um beijo.